É isso. E vamos chamar aqui, Antônio, a nossa convidada, a advogada Flávia Lefebvre. Seja muito bem-vinda aqui, Flávia. Obrigado por aceitar nosso convite. Está conosco no Outra Manhã. Bom dia, Glauco. Bom dia, Antônio. Eu que agradeço o convite e de falar de um tema difícil, assim, né? Nós vamos tratar aqui hoje, desafiador, mas vamos lá, né? Eu acho que esses são políticas públicas aí que o governo vem adotando e que bem intencionadas, mas que o tiro pode sair pela culatra, né? Então, acho importante a gente olhar pelo foco do direito do consumidor essas novas medidas. Então, vamos falar dessas medidas mesmo, vamos começar o assunto por aí, Flávia, porque nós temos, primeiro, essa questão que o Antônio abordou, inclusive, num comentário dele aqui há 2 semanas, no Outra Manhã, a respeito do sistema financeiro passar a fazer promover esse sequestro do FGTS dos trabalhadores, que foi liberado pela MP 1290, mas temos também o novo consignado, né? O governo federal lançou um novo modelo de crédito consignado, que facilita a ampliação dessa modalidade, que, como você falou, pode ser bem intencionado, mas causa e tem causado muitos problemas para os trabalhadores, até porque era uma captura imediata, né? O grau de inadimplência é muito baixo, mas mesmo assim os juros não são tão mais baixos assim do que o mercado. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, Flávio, ainda mais num contexto que, segundo os dados do Serasa, divulgados no ano passado, existem 73 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Então, Glauco, a gente está falando de duas medidas provisórias, né, que foram editadas nesse ano. Desculpa, eu estou me recuperando de uma Covid aqui. A medida provisória 1290, agora de fevereiro, que é essa que viabiliza que o trabalhador saque, do trabalhador que opte, né, pelo sistema de saque no aniversário, de levantar o 10% do fundo de garantia ou 100% da multa rescisória, no caso de rescisão ou suspensão de contrato de trabalho. Né? E a outra medida provisória, que casada com né, a primeira, a que permite o levantamento do fundo de garantia nessas condições, né, preocupa, mas eu acho que ela, casada com essa segunda medida provisória, a 1292, agora também de fevereiro desse ano, que viabiliza o crédito consignado para trabalhadores com CLT, essas duas combinadas me preocupam bastante. Eu acho que mais a segunda do que a primeira, porque a primeira é uma questão pontual e que tem um prazo determinado. A segunda, que prevê o crédito consignado em favor de bancos, né, naturalmente, me preocupa muito mais. Por quê? Ainda que a gente esteja num cenário, segundo, peguei aqui os dados de inadimplência divulgados pelos Serviços de Proteção ao Crédito, agora de fevereiro de 2025, a gente tem 76,4% das famílias com dívidas em atraso. É uma barbaridade, né? Os juros altos, segundo essas entidades, são uma das principais causas de inadimplência no Brasil. E quem pratica esses juros são as instituições financeiras num contexto altamente concentrado e que atuam de uma forma oligopolizada. Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem disso. Se a gente comparar a quantidade de instituições financeiras aqui com o próprio Estados Unidos, a gente vai ver que tem uma diferença imensa. Os dados de novembro de 2024 mostram que 7 em cada 10 brasileiros estão endividados e a principal causa que está no topo são os juros de cartão de crédito. Né? Então, eu entendo que o governo, dentro desse contexto, ele tem a preocupação de adotar medidas, né, para reduzir
os danos e os prejuízos que essas famílias e esses brasileiros vêm sofrendo. Entretanto, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, as medidas provisórias, especialmente a 1.292 do crédito consignado, ela não especifica um limite do valor do salário do trabalhador que possa ser comprometido com a concessão do crédito consignado. Estima-se, os bancos estimam, né, que isso poderá chegar a 35% da renda do trabalhador. Bom, se a gente pegar os dados de renda média do brasileiro no quarto trimestre de 2024, divulgado pelo IBGE, a gente tem R$ 3.326. E a renda per capita é de R$ 2.069. 35% desses valores, né, que são os recebidos pela grande maioria dos brasileiros, a gente está falando de mais de 50% da população brasileira, né, porque a renda é muito concentrada, você tem muito pouca gente recebendo muito mais do que isso, a gente vê que comprometer 35% da renda no crédito consignado é algo que pode estimular, tem um potencial grande de estimular a inadimplência. Por quê? Porque a pessoa, primeiro, muitas pessoas que estão endividadas, como eu disse aqui, elas devem para o cartão de crédito. Então, o que elas vão fazer por conta daquele crédito rotativo? Elas vão tomar dinheiro emprestado, muito possivelmente para fazer acordos e quitar suas dívidas com os bancos, e aí você tem os bancos recebendo para eles receberem novamente o dinheiro. Eles vão dar o dinheiro vai voltar para eles imediatamente, comprometendo o orçamento familiar. Porque se você tira 35% de 3.326, num contexto que a pessoa tem que pagar aluguel, tem que pagar a conta de luz, de água, de gás, que estão extremamente altas e influenciando de uma forma importante a inflação, inclusive, né? É algo que tem um potencial de ampliar esse cenário de inadimplência de uma forma muito grave. Então, a gente tem, desde 2021, foi introduzido no Código de Defesa do Consumidor um capítulo para proteção e prevenção do superendividamento, justamente por causa dessa situação aqui no Brasil, que é uma situação clássica, porque aqui o Brasil, e eu até mandei uma tabela que eu acabei de ver aqui, nós temos hoje os juros reais mais altos do mundo, né? Então, a gente tem Brasil, Rússia, a Argentina está atrás da gente agora, está em terceiro lugar. Né? Ainda que a inflação lá, a gente sabe que é mais de 100% por ano e é uma situação muito diferente da nossa aqui, que a inflação não tem passado dos 4,5%. Então, nesse cenário, essas medidas, ainda que bem intencionadas, elas são complicadas e, no meu modo de ver, um pouco discrepantes, né, do que foi a finalidade dessa inclusão no Código de Defesa do Consumidor em 2021 para prevenção do superendividamento. Foi incluído, inclusive, no artigo 4º do CDC, que fala sobre que estabelece quais são os princípios e os fundamentos da Política Nacional das Relações de Consumo, o inciso 10, que fala o seguinte: prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, e depois tem todo um capítulo próprio tratando de quais seriam as medidas adotadas, obviamente, pelo governo, porque quem controla juros é o Banco Central, né? Ainda que hoje autônomo, né? Com independência, mas a gente sabe que tem lá sentado uma figura hoje diretamente ligada ao nosso governo. E aí a gente vê
que entra essa figura, o galípolo, né, e coloca os juros da Selic, sobe os juros da Selic para 13,25%. Você desconta a inflação para encontrar qual é a taxa de juro real. A taxa de juro real é a diferença entre a Selic e a inflação. E você chega em mais de 9% de juro real. E isso, o que tem a ver com essa situação? É o juro real que serve de base para os bancos definirem suas taxas de juros para concessão de crédito. E também nesse cálculo entre diferença entre taxa de juros Selic, né, juros públicos, e o que se cobra do consumidor, nós também, né, temos a maior taxa do planeta. É o chamado spread, que os bancos justificam, dizendo assim, como a inadimplência é muito alta e nós temos uma taxa de captação de juros alta também, 13,25%, a gente vai meter a faca no consumidor nesses juros que a gente cobra de cartão, cheque especial, crédito pessoal, etc. É certo que nesse crédito consignado, espera-se, porque também não está expresso na medida provisória, tá? Isso tudo vai ter que ser regulamentado, até está previsto na medida provisória, pelo Comitê Gestor de Crédito Consignado, que vai ser formado pela Casa Civil, Ministério do Trabalho e Ministério da Fazenda. Espera-se que esses juros, né, no consignado sejam de fato bem baixos, em torno de 1,66%, um pouquinho mais alto do que o consignado para os trabalhadores do setor público, né, que usam bastante essa modalidade de crédito. Entretanto, né, ainda que a taxa de juros, nesses casos, ela seja baixa, né, esperamos que seja mesmo baixa, porque não há um limite previsto na medida provisória, e isso vai depender de regulamentação, né, e vamos ver como é que isso vai acontecer, que, mesmo assim, por conta do percentual, como a gente falou aqui, de 35% do comprometimento do salário bruto, não é do salário líquido, é do salário bruto, que essa medida tem, sim, um potencial grande de ampliar a inadimplência, né? Então, toda a atenção desse comitê gestor, quando for regulamentar tudo isso, para que o que parece ser alguma coisa muito boa possa se tornar uma coisa muito ruim, com reflexos muito ruins para o governo. Porque na hora que as pessoas não conseguirem pagar a conta de água, a conta do gás, comprar comida, porque estão comprometidas com o consignado, que vai ser descontado na folha, né? Então, como é que vai se dar? O empregador retém aquele tanto de dinheiro, repassa para a Caixa Econômica Federal e a Caixa repassa para as instituições financeiras que estão inscritas aí nesse sistema que estarão, né? Esse sistema está sendo instalado agora, isso deve entrar em funcionamento agora ainda nesse mês de março, acontecer. Então, acho complicado. Quais seriam, então, né, já que a gente está criticando a medida que o governo escolheu, nós aqui, pelo menos eu, Antônio, nós aqui, o Glauco, tal, a gente tem críticas a esse sistema, quais seriam, então, as outras formas de se fazer isso? Primeiro, ter uma medida, sim, né, de regulamentação e de estabelecimento de limites para os juros que as instituições financeiras podem praticar no mercado e que são altíssimos e as maiores taxas do mundo, como a gente vê há anos e anos e anos e anos, e que, como os dados dos próprios órgãos de proteção de crédito apontam, são o maior motivo de inadimplência. Segundo, em novembro do ano passado, para cumprir a agenda do ajuste fiscal, quem é que
no final das contas, terminou pagando para garantir isso? Infelizmente, o trabalhador. Por quê? Porque desde o Lula 2 e posteriormente com o decreto da presidente Dilma, o aumento do salário mínimo, o reajuste do salário mínimo se dava de que maneira? Você pegava o valor do salário mínimo do ano anterior, aplicava o INPC para fazer a correção monetária e colocava o percentual de aumento do PIB de 2 anos anteriores ao reajuste. Né? E isso promoveu um aumento real muito significativo e muito importante do salário mínimo, o que, no meu modo de ver, teve muito a ver com o nível de aprovação que os governos Lula e Dilma tiveram durante tanto tempo. Ocorre que agora, né, em novembro, entre as medidas escolhidas pelo governo para cumprir o ajuste fiscal, está lá o limite, né, do percentual que se pode pôr no reajuste do salário mínimo. Então, você tem o salário mínimo do ano anterior, você tem o INPC, e não é mais o crescimento do PIB, o que para a gente seria muito bom, porque, por exemplo, o crescimento do PIB o ano passado foi mais de 3%. E limitou-se a quanto? A 2,5%, que é o teto estabelecido pelas medidas de ajuste fiscal, né, pelo arcabouço fiscal. Então, esse é um dos aspectos que a gente acha que poderiam contribuir para isso. Outro ponto, a gente tem que lembrar que o fundo de garantia ele é um recurso do trabalhador voltado especialmente, né, não só para isso, mas principalmente para financiar a compra de casa própria, né? E também o desemprego do trabalhador, situação de desemprego, etc. Essas duas medidas provisórias, né? A que autoriza a retirada de recursos do FGTS, 10% ou 100% das multas rescisórias, né? Do 40% quando você é demitido por justa causa, tem uma multa de 40% sobre o fundo de garantia. Que isso vai descapitalizar de uma forma significativa esse recurso público, né? Penalizando o trabalhador. E esse dinheiro, esses recursos vão estar remunerando quem? Vão estar remunerando os bancos, as instituições financeiras que justamente causam a situação de inadimplência, né? Tanto é assim que a Associação Brasileira das Incorporadoras, né, que fazem construção de imóveis no Brasil, estão reclamando, estão criticando e dizendo que essas medidas comprometerão de uma forma importante esses recursos para aquisição de casa própria, né? Então, eu acho que esse cenário é um cenário preocupante, né? E que está dentro de um contexto, me parece, de que hoje, nesse cenário onde o neoliberalismo ainda continua avançando para garantir as crises do capitalismo, são formas de extrair um volume grande de recurso dos trabalhadores e, infelizmente, da massa mais pobre, né, das classes mais baixas, e transferir isso para quem já é rico, para os rentistas. Quer dizer, é uma distorção grande, né? Isso vai na linha do que a gente conversou, acho que umas 2 semanas aqui, daqueles planos de saúde enxutos também, que você vai cobrar R$100 das famílias e não vai oferecer absolutamente nada. Aliás, o IDEC já entrou com uma ação civil pública a semana passada ou retrasada, criticando e questionando a legalidade dessa medida. Então, assim, essas seriam as minhas considerações iniciais aqui, as minhas críticas a
a essas duas medidas, meu receio, né? E que espero que o governo, de fato, regulamente tudo isso para que isso reverta em benefício dos trabalhadores brasileiros e não piore a situação de inadimplência no país. Flávia, obrigado por tanta informação. Queria abordar especificamente a taxa de juros, porque me parece que enquanto a gente não resolver esse problema, a gente vai continuar enxugando o gelo. O governo, no início do atual governo Lula, veio o programa Desenrola, que realmente oferecia algumas vantagens para quem renegociasse as suas dívidas em atraso, mas 2 anos depois, nós estamos na mesma situação. A inadimplência é maior do que era naquela época, porque a pessoa faz a renegociação, como o salário está baixo, ela se endivida novamente. E pouco tempo depois, a suposta vantagem evaporou. Eu não sei se dá para a gente mostrar aqui. Eu estou diante de mim aqui com a tabela de juros que o Banco Central divulga, o cálculo, a estatística que o Banco Central divulga sobre os juros, não esses 13, alguma coisa por cento, mas o juro que é cobrado da pessoa física ou da empresa. No cheque especial, gira em torno de 150% ao ano. No cartão de crédito, gira em torno de 250% ao ano. Parece que é um cartel mesmo, que você pega Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, todos estão naquela faixa muito próximas umas das outras. O Glauco conseguiu colocar aqui. Esse primeiro é o 200 e pouco, é o cartão de crédito. E temos também o do cheque especial, que é um pouco mais baixo. Ou seja, nada impede, olha, em torno de 150, e veja o cartel, Itaú 154, Banco do Brasil 148, Caixa Econômica 158, Santander 159, Banco C6 159, é tudo cartelizado. Nada vai impedir que a pessoa faça esse empréstimo consignado, que vai ter juro mais barato. Inclusive, o governo se recusou, na medida provisória, a estabelecer um teto de juros, então não se sabe a quanto vai, mas a pessoa fica endividada no consignado e continua devendo no cartão de crédito. Às vezes até amplia a sua dívida no cartão de crédito, porque ela tem a ilusão de que no consignado ela está pagando um pouco menos, ou seja, é uma espiral. O professor Ladislau Dalbor calcula que as pessoas físicas e as empresas juntas transferem para os bancos R$1 trilhão por ano. Para o banco não fazer nada, é emprestar o dinheiro que é dos próprios correntistas. Eu te pergunto, de que maneira o ordenamento jurídico brasileiro, ou o Código de Defesa do Consumidor, eu lembro que a gente tinha na Constituição a proibição de juros acima de 12%, havia outras medidas, não sei se continuam valendo, a proibição da cobrança de juros sobre juros em base mensal, etc. Em que medida o ordenamento jurídico brasileiro podia ser base para algum esforço da sociedade questionando essas taxas de juros que são de rapina? As taxas de juros, não é à toa que o maior motivo de inadimplência no Brasil são as taxas do cartão de crédito do cheque especial, né? É um absurdo, o cartão de crédito mais de 200, como você mostrou, cheque especial 100 e não sei quantos, e a taxa média de juros no Brasil, agora em janeiro de 2025, é de 42,3%, a média. O que tem significado que os financiamentos têm caído, né? Porque ninguém segura essa onda, não só os trabalhadores, mas a iniciativa privada, empresas pequenas e tudo que precisam de crédito, né? E que poderiam ter uma contribuição significativa se tivessem créditos contratados num valor mais baixo, de ampliar emprego,
o setor de serviço, a produção do setor de serviço, do setor da indústria, e a gente sabe que o crédito no Brasil é um motivo limitador. Diante disso, e que é um fato público, notório, apontado por todos esses órgãos, no que diz respeito ao consumidor, né, pessoa física que toma emprestado um dinheiro e fica sujeito a essas taxas de juros, a gente tem a previsão clara do que é abusivo no Código de Defesa do Consumidor, é um conceito legal. É claro que é abusivo, né? Um juros de 200% ao ano, e quando você compara isso com países europeus, você vai ver que é muito superior, né? Por isso que o Brasil está no topo desse cálculo do spread bancário. Agora, isso depende, Antônio, no meu modo de ver, né, de uma política pública, porque, como a gente falou aqui, a gente vai submeter todo mundo que tem um cartão de crédito e que está sendo extorquido, né, porque, na realidade, tudo isso, né, as instituições financeiras, elas atuam, né, a Febraban e tudo mais, poderosamente, seus lobbies, para conseguir se liberar para praticar os juros que querem. Como você lembrou, a Constituição Federal, quando foi promulgada, tinha um limite de juros. Os caras conseguiram derrubar aquilo no ano seguinte, não durou 3 anos a previsão. Considerou-se inconstitucional a previsão. Imagina, alguma coisa que estava na Constituição, os caras conseguiram derrubar algo que tinha sido promulgado há pouco tempo. Então, a gente dependeria, né, de uma política pública. E o que a gente vê, eu, pelo menos, entendo, que na hora que o governo, para solucionar essa situação, viabiliza, né, que se comprometa a 35% da renda do trabalhador, para que as pessoas paguem suas dívidas, para que as pessoas possam consumir, num cenário de renda que a gente tem no Brasil, é algo muito complicado, né? E quando para garantir o ajuste fiscal, você limita o aumento real do salário mínimo, né? É algo que vai contra tudo isso. Então, e isso num governo progressista, ainda que a gente tenha aí uma coalizão de partidos todos, nem todos ligados à esquerda e aos ideais progressistas, democráticos, compondo esse governo. Acho muito complicado, mas não vejo muita solução, além de as pessoas reclamarem na justiça, né? O que não me parece que seja uma solução. Então, preocupa, e preocupa também num cenário de perspectiva para 2026, porque o que agora pode parecer algo bom, a hora que as pessoas estiverem totalmente endividadas e não conseguirem comprar comida para os seus filhos, não conseguirem pagar o aluguel, não conseguirem pagar a conta de luz, etc., eu não sei quais reflexos isso pode ter para a aprovação desse governo e para garantir que a gente consiga ou reeleger o presidente Lula ou não eleger um representante da ultradireita, o que seria uma tragédia se acontecesse daqui para frente. Flávia, é muito importante isso que você fala, quer dizer, existem instrumentos jurídicos, mas assim como nos planos de saúde, quando a pessoa entra, ela ganha. O problema é que muito poucos consumidores, seja de plano de saúde, seja de crédito bancário, têm conhecimento ou têm condições de entrar na justiça para ganhar. Então, a política pública é essencial. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre um outro aspecto que está passando meio batido. Deixa eu só complementar uma coisinha.
só um exemplo de política pública que melhorou significativamente essa questão do crédito. Você perguntou dos juros capitalizados, né? Eu ia falar aqui e esqueci. Os juros capitalizados, antes do Código do Consumidor, né? E eu trabalhei, fiz estágio logo que estava na Faculdade de Direito, no escritório que trabalhava para o Credicar, e foi o que me motivou a ir para a área da defesa do consumidor. Quando eu vi o que se capitalizava os juros, tinha correção monetária e comissão de permanência, era assim, uma loucura. Nos financiamentos imobiliários, num determinado momento, já a partir dos final dos anos 90, começo dos anos 2000, proibiu-se a capitalização. O sistema financeiro habitacional passou a ser regido pelo sistema de amortização constante também. Então, tudo que você pagava, excluídas taxas, que já são muitas, e os juros, é utilizado para reduzir a sua dívida. No sistema anterior, até a metade do financiamento, que são financiamentos longos para financiamento imobiliário, a dívida só crescia, porque o que você pagava era utilizado só para pagar juros. Então, essa é um exemplo de medidas de política pública que podem ser adotadas para orientar uma política de crédito mais equilibrada e mais justa. Desculpa ter te interrompido, mas não queria ter deixado de dar esse exemplo aqui. Não, mas isso é importante porque esses exemplos mostram como é possível fazer luta política em defesa de novos direitos do consumidor. Mas o que eu queria chamar a atenção e pedir que você comentasse é que, na medida provisória que estabelece o empréstimo consignado, se dá aos bancos acesso ao e-social, ou seja, as bases de dados que têm dados financeiros importantíssimos sobre a população brasileira. Eu queria saber por que isso está sendo tão pouco comentado e quais os riscos nessa oferta que o governo está fazendo aos bancos de acesso ao e-social. Eu vi isso, e ainda que lá esteja dito que a utilização desses dados devem respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente sabe muito bem, né, Antônio e Glauco, como é que essas empresas fazem, né, para utilizar os nossos dados. Esse ataque a se viabilizar o acesso aos nossos dados já começou há uns 2, 3 anos atrás, quando se estabeleceu um decreto prevendo os birôs de crédito que podem utilizar, podem recolher no mercado todos os nossos dados bancários, os dados das prestadoras de serviços públicos, tá? E você tem que fazer o opt-out para os seus dados não estarem lá, porque antigamente era ao contrário. Para os órgãos de proteção ao crédito poderem utilizar os seus dados para fazer o ranking de crédito, o que precisava? Precisava do opt-in. Você dizia assim, eu quero estar ranqueada nesse ranking de consumidores de crédito, né? Agora, desde esse decreto, né, que foi muito criticado e muito resistido pelas organizações de defesa do consumidor, pelos PROCONs, etc., a situação mudou. E nessa situação, e para que se colhem esses dados, né? Justamente para que essas empresas, bancos, planos de saúde, enfim, todas esses fornecedores, né, utilizem isso, primeiro, para direcionar suas publicidades, o que é o menos grave, mas para discriminar, né, a concessão de crédito. Desculpa. Para discriminar a concessão de crédito no mercado. E esses dados são dados sensíveis, considerados pela Lei Geral de Proteção de Dados como dados sensíveis, porque são dados que dizem respeito
a sua renda, a sua situação financeira, a sua situação bancária. E infelizmente, né, isso demandaria uma atuação forte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, instituída com o objetivo de regulamentar e fiscalizar o cumprimento dos direitos que estão na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas que tem tido uma atuação muito reduzida, frouxa e beneficiando de uma forma desequilibrada os agentes de mercado em detrimento de nós, consumidores. Tem tido medidas importantes, né? Elas tomaram algumas medidas importantes com relação ao uso dos nossos dados pelas plataformas para fazer treinamento dos seus sistemas de linguagem, né? Para inteligência artificial, mas são medidas cautelares, depois as empresas vão lá, negociam tal, e o que a gente vê, infelizmente, é que no campo da proteção de dados pessoais, a gente está muito vulnerável. E essa previsão que existe nessa medida provisória, né, na 1292, aprofunda essa vulnerabilidade.